Deus onisciente, onipresente, onipotente, nós, espíritos, centelhas divinas, a caminho da luz, no despertar da consciência, através da percepção do divino em nós. Senhores, senhoras, jovens, crianças, é com alegria e esperança na contribuição de informação e energias sublimes de companheiros que se farão presentes durante toda a semana e dos telespectadores no compartilhamento que o Centro Espírita Alvorada Nova inicia a 21ª Semana Espírita de Ipiaú, com o apoio do ICEI, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, CR11, Conselho Regional 11, FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia. Desde já, nossa gratidão pelo apoio. Deus, pedimos a presença do vosso amado Filho, Mestre Jesus, nosso guia e modelo na direção desse evento de luz, emanando bênçãos sobre nós, humanidade, para superarmos os desafios a que estamos submetidos. Que vossa luz resplandeça em nossa consciência para aurirmos dos benefícios através do conhecimento que aqui será compartilhado, para dissolvermos em nós tudo que necessário for e assim prosseguirmos na caminhada, firmes e fortes, na certeza de que não estaremos sozinhos. Assim seja. Passamos a palavra agora à nossa mestre de honra, Denise. Boa noite, queridos telespectadores. Bem-vindos ao primeiro dia da 21ª Semana Espírita de Ipiaú, com o tema Poderes do Espírito, aprenda a usá-los. Pergunta Kardec no Livro dos Espíritos, questão 4, parte 1. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Respondem os Espíritos. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Concluiu Kardec que, para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Iniciamos a 21ª SEMEI com o nosso momento artístico, trazendo uma poesia declamada pelo nosso trabalhador João Elias, evangelizador da Juventude Espírita Maria de Nazaré, e pela envolvente música do nosso querido Senhor Moreira,
presidente da Fraternidade Espírita Leon Denis, em Piauí, Bahia. E disse Deus no infinito, que se faça o firmamento. E o Pai condensou aos poucos o seu próprio pensamento. E a santa sabedoria deu início à sinfonia, fez o espaço e a energia, a matéria e o movimento. E disse Deus satisfeito, que nos espaços profundos surjam infinitos mundos, e os contínuos turbilhões, a explodir no espaço infindo, geraram astros fulgentes, de cores surpreendentes, galáxias, constelações. Estava feito o universo, condensação da vontade, infinito, eterno e puro, como é a divindade. E nele estava presente o princípio inteligente, e a vida, em fase latente, esperava atividade. E esse princípio ativo, como o fluido universal, gera o simples vegetal, e a vida acorda nos mundos. E diz Deus onipresente, ao princípio na matéria: evoluir és bactéria no charco e mares profundos. E o ser unicelular desenvolve seu psiquismo, multiplica suas células, fragmenta-se, transformismo. E nos ambientes vários já não são protozoários, são ativos operários com diferentes organismos. E esse princípio inteligente, com a lei da reencarnação, vai sofrendo mutação nos vários corpos que agita. Cresce na água, no solo, evolui nos campos, erra. É animal feroz na guerra, sofre e geme, chora e grita. E chega o grande momento, vai espantar-se a criação. Deus proclama em muitos mundos agora a humanização. E a santa lei paterna, que ao universo governa, gera o homem da caverna, ilumina-se a razão. Humanidades se espalham nos mundos já de granito. Marcha o homem para o infinito como quer o Criador. Desenvolve o raciocínio, adquire conhecimento, vence a treva, o raio, o vento, a neve, o mar, o calor. Mas a criação não para. Vão nascer os novos mundos. Rubros sóis geram planetas, pequenos, grandes, rotundos. E a Terra, que é um estilhaço, surge e dança pelo espaço, já trazendo no regaço da vida os germes fecundos. E com a lei da evolução, ganha o globo o ser humano. Desde logo é soberano na planície, rio e serra. Vai passando o fio do tempo, e o homem já milenar, ainda é bruto e a guerrear, lava em sangue toda a terra. Povo escravo não tem pausa, no trabalho à luz do Axote. E monumentos, impérios, são erguidos com chicote. Cresce a cultura imortal, mas pouco avança a moral. É da lei, o pedestal é a cruz, a força, o garrote. Mas, disse Deus onisciente a um de seus assessores: ouço da terra os clamores, geme meu povo na cruz. Desce Cristo ao escuro mundo e prega a fraternidade, a verdade e a caridade, e inunda a terra de luz. E a luz espancou as trevas, para que o homem não peque. Depois reencarna Kardec. E o globo vê nova luz. E o gigante, com a ciência, descobre e analisa o espírito, interpreta o perispírito e complementa Jesus. Todas as leis então ocultas
são dadas à humanidade. Dissolve-se antigos dogmas à luz da mediunidade. E o homem que vivia aflito, na matéria circunscrito, hoje fala com o infinito, tem na mão toda a verdade. O universo é pensamento condensado, é vibração, mas o espírito já puro foge à humana concepção. Vê o átomo e a energia, de Deus a sabedoria, o amor que ele irradia, e tem do Pai a visão. Por isso, ó homens da terra, piedade com os ateus, como teve Jesus Cristo com os antigos fariseus. Sede bons, tende humildade, praticai a caridade, e aqui, na imortalidade, vereis a face de Deus. Boa noite. O meu abraço fraterno a todos e os meus parabéns ao Centro Espírita Alvorada Nova pela realização da 21ª Semana Espírita de Ipiaú. E Jesus abençoe sempre esta casa de amor e fraternidade na realização de eventos de luz, tropeços e recomeços. São os tropeços da vida que nos ensinam a caminhar. Muitas vezes são os tombos que nos ensinam a levantar. O que seria da tristeza se não houvessem ombros fraternos para consolar? Laia, laia, laia. São os erros dessa vida que nos ensinam a acertar. São os laços e embaraços que nos ensinam a libertar. O que seria da canção se não houvesse no coração um motivo para cantar? Laia, laia, laia. São as pedras dos caminhos que nos fazem irmanar. São as dores, são os espinhos que nos fazem melhorar. O que seria se a natureza não ensinasse a renovar, a cair e levantar? Laia, laia, e em frente caminhar. Taraueira, 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 taraueira. Nascer, viver, morrer.
Ceareiro. Deixa, ceareiro, tua veste e anda em nova estrada, orlada de luz, onde a humildade nos comanda, nas pegadas do Mestre Jesus. A seara é grande, o tem-urge, que sememos paz e união. Nova alvorada no horizonte surge, trazendo a bênção da regeneração. Deixa, ceareiro, tua veste e anda em nova estrada, orlada de luz, onde a humildade nos comanda, nas pegadas do Mestre Jesus. Cada semente que se semear em solo fértil há de germinar. Trabalha, ceareiro, e confia, já está perto o novo dia. Deixa, ceareiro, tua veste e anda em nova estrada, orlada de luz, onde a humildade nos comanda, nas pegadas do Mestre Jesus. Este é o caminho, esta é a meta que buscamos alcançar. Das trevas só se liberta, iluminando o irmão caminhar.
Agradecemos a João e ao Sr. Moreira por nos envolverem lindamente através da arte. Nosso palestrante de hoje é André Luiz Peixinho, da cidade de Salvador, Bahia. Ele é graduado em Medicina, Filosofia e Psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, professor titular da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e associado da Faculdade de Medicina da Bahia. Tarefeiro incansável da Seara Espírita, Peixinho é diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. O tema de hoje, Deus e a Criação. Caros companheiros de ideal, internautas que compartilhamos nesse momento a experiência de nos encontrarmos na 21ª Semana Espírita de Ipiaú. Que nossos pensamentos e sentimentos estejam agregados numa gratidão única por sermos criaturas e, portanto, dependentes de um Criador. Que a inspiração espiritual nos chegue nesses instantes e que o sentimento de fraternidade nos una, lembrando que o nosso pensamento sobre Deus é que somos filhos dele, todos nós, e, portanto, herdeiros da eternidade e agregados, unificados pela experiência genética de criaturas divinas. Hoje nós vamos refletir sobre esta temática que é introdutória ao pensamento espírita, que nós chamamos tradicionalmente como teodiceia, o estudo de Deus. A primeira questão que se nos impõe é perguntar se ele existe. Há Deus? Essa é uma questão atual, pertinente, presente. É preciso que a gente tenha alguma maneira de saber se há realmente Deus, porque nem todos acreditamos nisso, nem todos enquanto civilização. Uns são ateus, portanto não há Deus, outros são agnósticos, não há possibilidade de saber se existe Deus, e outros são deístas, teístas, as mais variadas formas de expressão do divino. Como é que, então, nós nos posicionamos diante desta questão? Como é que o pensamento espírita trata esta magna pergunta? Há Deus? A resposta é muito clara. Ela está baseada num princípio, num axioma que existe na ciência e que é transportado para o pensamento filosófico. Não há efeito sem causa. Portanto, não há efeito inteligente sem causa inteligente. Ora, se nós olharmos o universo a nós próprios, identificaremos, de saída, que não somos autores de nós mesmos. Não somos criadores da nossa inteligência. Não somos responsáveis pela natureza, pelos seres da vida. Estamos aqui enquanto Homo sapiens há muito pouco tempo. Por isso mesmo, temos que buscar uma gênese, uma origem para tudo isso. É claro que nem todas as respostas serão na direção de concluir-se que há Deus. Uma delas, que é a mais comum entre os agnósticos ou os ateus, é que tudo isso que acontece no universo ou sempre existiu, é eterno, do ponto de vista de substância primordial, de matéria existente, é eterna, que sofre mutações ou, em algum momento, uma grande explosão gerou esse universo a partir de um minúsculo ponto de concentração da matéria e daí em diante tudo aconteceu aleatoriamente, casualmente. Essa é a resposta materialista para a questão do há Deus. Mas há de se perguntar, já que queremos alguma evidência do existir ou não existir, melhor dizendo, do ser Deus ou não haver Deus, como é que iremos explicar a existência desses seres, a sua performance, a sua organicidade, a sua integração, a sua complexificação a partir da aleatoriedade. Como diz um dos filósofos
espíritas e outros espiritualistas, poderia, por acaso, tomando-se das letras do alfabeto multiplicadas indefinidamente e jogadas ao ar, colhermos uma peça de Shakespeare, um Hamlet, um poema de Camões? Poderia essa aleatoriedade levar ao estado atual da criação? Evidentemente que é preciso que o bom senso verifique que a causa tem que ser proporcional ao efeito, ou melhor, o efeito proporcional à causa. E se o efeito demonstra inteligência, se nós descobrimos pela razão e pela experimentação leis cósmicas e que permitem verificar a grandeza do universo, a sua perfeição no conjunto da obra, então é de se perguntar de onde veio tudo isso. Como é que a aleatoriedade gerou tudo isso? Uma mera causalidade construiu esse imenso complexo inteligente, criativo, renovador, de um modo geral. Evidentemente que não pode ser o humano. Como diria o filósofo René Descartes, que se dizia inspirado pelo Espírito de verdade, evidentemente que se há uma ideia de perfeição na minha mente e eu me reconheço limitado, imperfeito, obviamente que essa ideia de perfeição não foi construída por mim. Não foi criação da minha cerebração, da minha meditação, da minha reflexão. Ela apareceu aí. E, ora, para que ela aparecesse como ideia perfeita, era preciso que ela tivesse uma característica, a existência. Porque uma ideia perfeita que não existe, ela por si só já se diria não perfeita, dada a sua condição de inexistência. É assim que René Descartes chega à noção de um ser divino construindo o próprio homem, a inteligência humana, de um modo geral. Mas se nós formos olhar essa ideia de causa e efeito, remontando as origens dos filósofos, vamos encontrar a ideia de Aristóteles, lá na Velha Grécia, na Antiguidade Clássica, mencionando claramente de que há movimento no universo. E esse movimento precisa ser movido, ter uma causa original. E essa causa original, vai dizer ele, necessariamente tem que ser o primeiro motor imóvel. Aquele que move, mas não se move, não é movido. É preciso sair da cadeia das causas secundárias e chegar a esta causa primária. Repare que ele toma uma ideia de movimento. Descartes toma uma ideia de perfeição. Kardec, na resposta que os espíritos nos dão, toma uma ideia de inteligência. Daí definir como característica divina a suprema inteligência, né? E, naturalmente, a sua causalidade primordial e primacial. Haverá outras maneiras de se perceber que há uma divindade? Sim. Várias maneiras, hoje sabemos, podem nos fazer alcançar essa noção e ter consistência na nossa experiência vivencial. A primeira delas, nós queremos lembrar, é aquela que decorre da contemplação. Quando nós entramos nesse estado de perceber e olhar o universo, o céu estrelado, o mar, a floresta e outras possibilidades que nos encantem como um plenilúnio, então vamos verificar que nesse estado de contemplação, em que não entra o pensamento tradicional, o raciocínio lógico, nem as associações de ideias, nós vamos nos envolvendo progressivamente com a natureza e perceberemos um pouco mais que os fenômenos físicos sensoriais normalmente encontrados na nossa experiência cotidiana. Nós entraremos num estado de devaneio e contemplaremos, para além deles, a lei, a grande lei que regula todos esses fenômenos. E mais adiante, quando a contemplação se aprofunda, nós verificaremos que estamos em conexão clara com a divindade, em conexão clara com a causa da lei, de modo geral. Ora, vejo vocês que é uma metodologia diferente de fazermos o filosofar tradicional da razão. Mas podemos ir mais além, nós podemos fazer uma viagem
profunda, introspectiva, ao íntimo do próprio ser. E à medida em que nós vamos saindo dessa periferia sensorial, das representações mentais, tradicionais, simbólicas, linguísticas, culturais, nós vamos descobrindo um além em nós próprios, que é um além de profundidade, até chegarmos simbolicamente, porque temos que usar essa linguagem, a um lugar sagrado, a um ambiente profundo, interior, a nós próprios. E ao nos identificarmos com aquilo que é a essência, aquilo que é a nossa natureza intrínseca, nós sairíamos da noção de tempo e de espaço tradicionais. E ao superarmos essa noção de tempo e de espaço, encontraremos finalmente a condição de perceber o eterno, o absoluto, o divino. É assim que a gente pode ter a experiência do divino, através da introspecção. Mas podemos também ter um outro caminho de verificação do divino. O Cristo o enunciou no Sermão da Montanha, quando enumerou entre as suas bem-aventuranças um resultado prático da pureza de coração. Pureza de coração, que nós traduzimos hoje, ou interpretamos, como sendo o coração que se faz no amor incondicional, manifesto na vida, nas circunstâncias do estar no mundo. Então, verifica-se assim que com o sentimento, pelo sentimento, podemos perceber Deus. Verão a Deus de Jesus. Nós dizemos perceber Deus para sair da, digamos, limitação de querer dizer que é apenas um olhar físico, não. É uma percepção do divino que é transcendente ao que nós estamos acostumados a trabalhar. Então, temos aí uma outra via de percepção do divino. Mas há relatos de outras experiências que são em estados alterados de consciência. E nesses estados alterados de consciência, onde a razão se aquieta, a mente se acalma e fica subordinada a outras possibilidades que estão sendo construídas pelos pioneiros da chamada evolução, então aparece a identidade com Deus na experiência de unidade com Ele. É a superconsciência, bem lembrada na tradição espírita por Calderaro, é a supermente, que alguns indianos consideram o caminho da completude, da perfeição, ou da busca da totalidade, melhor dizendo. Então, nós temos aí um outro tipo de caminhada para experienciar Deus. Quando nós estivermos bem atrelados a essas ideias e praticando-as, nós vamos descobrir o que o espírito Yogi Shri Rishinan nos fala. Ele diz que mergulhado no mundo, encontramos Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em si mesmo, Deus. E é claro, nós dizemos mergulhado no transcendente, Deus. Somente Deus, simplesmente Deus. Esta é a nossa visão atual da possibilidade de conhecermos Deus. Conhecermos, pelo menos, no fato da sua presença, que na tradução portuguesa nós chamamos existência. Mas, na verdade, não é apropriada essa linguagem. Deus simplesmente é. Por que dizemos isso? Porque hoje nós, em filosofia espírita, podemos distinguir o ser da sua manifestação. O ser é essência, nunca muda, não se altera, porque é essência. Mas a sua manifestação é o que aparece, aí nós chamamos de existência. Então, como Deus não muda, nós vamos ver um pouco mais adiante, ele simplesmente é. Agora, nós existimos enquanto corpo, enquanto pensamentos, enquanto emoções, porque tudo isto muda, tudo isto passa. Só Deus não muda, como já nos advertia a grande mística Teresa d'Ávila. Vejam vocês que respondemos a primeira pergunta, e é claro que ela pode ter mais de uma resposta, porque a nossa mente é capaz de fracionar, de fazer análises, e por isso capta alguns aspectos e não outros. Vejam a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, que ele publicou. É a inteligência suprema. Deus é inteligência suprema.
Já vimos que a causa primária, já vimos que outra chamou de primeiro motor imóvel. Mas poderíamos indagar, por que inteligência? Simplesmente não poderia ser de outro jeito? Poderia sim. João Evangelista dizia que Deus é amor, o amor supremo. Inteligência, amor, não haverá aí alguma discrepância? É o modo como os nossos olhares não enxergam a totalidade. Ele pode ser tudo isso. Deus pode ser a beleza suprema, Deus pode ser a alegria suprema, Deus pode ser a bem-aventurança suprema, o deleite supremo, em suma, a perfeição suprema. Mas entendemos muito bem a questão da resposta dos espíritos no contexto da época em que eles foram perguntados. Era por volta dos anos 50 do século XIX. E àquela altura dos acontecimentos históricos, nós tínhamos toda uma reflexão sobre o papel sensorial, né, do corpo, os 5 sentidos e o papel da razão. E menos de 60 anos, um pouco mais talvez, se tinha clarificado que a razão devia ser a suprema corte da decisão sobre o que é e o que não é, sobre a verdade ou a não verdade. Isso porque graçava na França um movimento sociocultural e político chamado iluminismo. E nesse iluminismo dizia-se que iluminava-se os fatos, os eventos, a partir do uso do intelecto ou da razão, da inteligência, portanto. Isso é o que importava. E isso dominou a Europa do século XIX, em larga escala, até posteriormente ser questionado. Mas, na época de Kardec, o supremo era a inteligência, o possível supremo era a inteligência. E a resposta, então, é entendida nesse contexto. Mas se nós perguntássemos, provavelmente, aos românticos alemães da mesma época, ou algumas figuras diferenciadas do sentimento, ligadas muito mais à fé, que existia na Dinamarca, como o filósofo Kierkegaard, provavelmente as respostas viriam diferentes. Para os alemães, que eram românticos, seria o sentimento, a vontade suprema, ou coisas não racionais. E para o dinamarquês, que provavelmente ele dizer que Deus é o percebido pela fé nossa, e ele é a expressão máxima dessa religiosidade. Vocês veem que não é importante a gente ficar discutindo essas questões isoladamente. O interessante é agregá-las num todo e recordar, então, a contribuição que Leon Denis nos dá sobre a divindade. Ele vai dizer que o problema do conhecimento de Deus reflete a nossa capacidade de percebê-lo, o nosso desenvolvimento, a nossa maturação. E ele chega a ensaiar uma sequência evolutiva quando nos enuncia: quando o homem tentou perceber Deus pelos sentidos, portanto, sensorialmente, ele viu Deus na natureza, nos seres da natureza, nas plantas, nas pedras, nos animais, e se tornou politeísta. Deus, na verdade, não era singular, era plural, não era único, era múltiplo. E é claro que ele trabalhou com uma ideia de fragmentação. Mas quando o homem desenvolveu mais adequadamente a sua inteligência, diz ele passou a ser dualista, teísta ou deísta, que são correntes um pouquinho diferentes entre si, mas dualista, a Deus e a criação em separado. O que, aliás, é uma terminologia usada nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos, quando Kardec recebe a resposta que Deus não se confunde com a criação, porque é semelhante à relação entre o pintor e a pintura, o quadro que ele gera. Ele está no quadro, em certo sentido, pelo seu trabalho, pela sua aptidão, pela sua capacidade criativa, mas ele não pode ser confundido com a figura do próprio quadro. Mas isto não é tudo. Isto é um modo de enxergar de uma fase da consciência usando a inteligência. Mas diz ainda
Leon Denis, que quando nós complexificamos a nossa inteligência e a esclarecemos, quer dizer, é algo além da inteligência normal, nós tornamos Deus trinitário. É interessante isso, porque muitas construções religiosas são trinitárias. Né? Ele vai dizer que isto que está no Egito Antigo, na tradição hindu, no próprio catolicismo, é um esclarecimento maior da percepção do que é Deus. E aí nós vamos compreender que ele pode ser o verbo criador, ou o verbo no silêncio ainda, sem manifestação, depois o pai criador, na tradição patriarcal, para, por último, ser o filho, no sentido de a criação. Né? Essa trindade, é claro, codificada pelos intérpretes das diferentes culturas, elas terminam dando uma certa confusão, porque nós tendemos a reduzir tudo isso ao cotidiano do nosso olhar. E aí nós começamos a dizer, são 3 pessoas distintas num só Deus verdadeiro. Vai dar uma confusão, 3 pessoas distintas num só. O que é isso? É uma espécie de integração de seres num único, que a gente separa, ou isto é uma espécie de condomínio existencial. É confuso isso para nós. É que nós não percebemos a origem da ideia na qualidade que ela se apresenta. É preciso ter uma inteligência esclarecida. Mas, mais adiante, o próprio Denis vai nos afirmar que Deus é muito mais que isso, se percebido pela intuição. Né? Aí se estabelece a noção de monismo do espírito, ou o que se chama de tudo uno Deus. Deus é a realidade. Né? Realidade manifesta sobre a forma de criação e imanifesta sobre a forma de transcendência. É claro que, ao traduzir isso na linguagem comum, no modo nosso de falar, não vai ficar inteligível facilmente, porque nós temos nossas limitações. Por isso que o grande trabalho nosso é desenvolver as qualidades necessárias em termos de percepções para alcançar o divino. Enquanto não fizermos isso, não chegaremos a uma solução desse magno problema da vida, da evolução, que é a noção de Deus. Mas nós podemos trabalhar um pouco mais, lembrando o modelo filosófico de Kardec, e ele vai nos mostrar que necessariamente algumas qualidades de Deus deve ter. Né? Reparem que é o homem tentando delimitar o divino, o que já é por si só um problema. Mas podemos chegar a algumas conclusões que nos parecerão coerentes, consistentes, porque lógicas, e aí nós podemos refletir melhor sobre Deus. Em primeiro lugar, nós dizemos Deus é único. Por que único? Do ponto de vista lógico, não poderiam ser 2? Não. Vai dizer, então, o pensamento dos espíritos através de Kardec. Se fossem 2, haveria uma diferença entre os 2. Em havendo uma diferença entre os 2, um deles deveria ter algo que o outro não possui. Ou não seriam deuses, porque não seriam a perfeição, né? Os 2, faltaria em um o que estaria no outro, ou Deus, no caso, seria aquele que tivesse a totalidade das percepções, da perfeição da sua manifestação. E o outro já não seria Deus, podia ser um próximo de Deus, mas não seria Deus. Por isso que é um. Mas ele vai dizer mais, necessariamente ele é imutável. Por que ele não muda? Porque se ele mudasse, ele mudaria do que é para aquilo que ainda não é. Ora, se ainda não é, então não pode ser Deus, porque não chegou ao estado de plenitude que se imagina da perfeição. Vejam vocês como é que o raciocínio de Kardec vai trabalhando. Necessariamente, ele deve ter qualidades que nós avaliamos como qualidades do ser evoluído. Justiça, a bondade, a misericórdia, o que nós achamos que é a verdade, o que nós achamos que no homem, colocado superlativamente, é algo dignificante,
nós deveremos saber que ele deve ser o supremo, o amor, o supremo amor, e por aí nós vamos construindo a nossa ideia de Deus. Mas ainda, nós podemos dizer que ele é onisciente, quer dizer, é o que sabe, é o que sabe nas circunstâncias gerais, a máxima sabedoria. E nós dizemos que ele é onipotente, que é a máxima potência possível. Aí vale a pena chamar a atenção, porque muita gente pensa que Deus pode tudo. Não é bem assim no nosso filosofar. Por que não pode tudo? Porque ele não pode fazer aquilo que é a negação da perfeição. Ele não pode, por exemplo, ver um igual a ele. Não pode tudo, porque ele não pode criar um outro Deus. Ele não pode, como dizia-me um estudante de arquitetura nos tempos de juventude, ele não pode criar uma pedra tão pesada, mas tão pesada que ele mesmo não possa carregar, porque aí ele não seria onipotente. É preciso esclarecer, não pode tudo. Ele não pode derrogar as suas leis, o que é um desejo nosso, portanto, transgredir as suas próprias leis para criar uma situação muito especial para nós próprios, chamada milagre. Ele não pode fazer isso. Vocês vão entender que ele não é, portanto, o capaz de qualquer coisa, inclusive tirar férias, como existe um filme que fala que ele tirou férias por um mês para descansar do problema humano. Não é assim. A ideia de onipotência é uma ideia de que é o único com máxima potência, mas a potência dirigida para algo que é afirmativo na sua própria perfeição. E é claro que nós chamaremos a atenção para duas qualidades que na nossa cultura não é tão forte, tão intensa. Deus é a suprema beleza. O belo, a estesia, faz parte das qualidades que nós admiramos e construímos dessa forma. Depois, Deus é também a suprema alegria, o supremo deleite, ou a suprema felicidade. A plenitude leva a esse tipo de compreensão. Mas nós não estamos muito acostumados com isso, porque o nosso discurso da compreensão de Deus, na sua ontologia e nos seus atributos, é naturalmente centrado na ideia da razão. Mas se a gente amplia para emoções, para sentimentos, aparece esse tipo de qualidade que é importante para nós. Mas vejam vocês, bom, eu posso conhecer a natureza íntima de Deus? Agora não, respondem os espíritos. Agora não, porque falta-lhes o sentido. Isto é, há algo que transborda a nossa possibilidade, ultrapassa a nossa capacidade existencial. Aí nós remetemos ao segundo tópico da nossa construção intelectual do momento, a criação. O que é mesmo essa criação? Deus, já identificamos que tem seus atributos, que são criações nossas no limite dos possíveis, suas formas de se expressar, que são construções socioculturais e pessoais nossas, porque o que é realmente é incognoscível ainda, mas estamos caminhando e nos aproveitamos dessas ideias para facilitar o nosso progresso, a nossa projeção. E o que é a criação? O Livro dos Espíritos vai dizer que a criação é a ação de Deus manifestando-se através do chamado princípio inteligente do universo. Então vejam vocês que na tese espírita, o é a criação, o princípio inteligente do universo. Mas não se exaure aí o ensinamento. Esse princípio inteligente do universo se transforma na criação em espíritos, entidades, seres, indivíduos. Vocês veem que aí é o múltiplo. Enquanto o princípio é um, a sua apresentação em entidades é o múltiplo. E aí nós conhecemos que a verdadeira criação, a legítima criação, a definitiva criação, não é a criação material. As nebulosas, o Sol, os planetas, os seres materiais, não é. Nós adotamos a ideia básica que o universo, portanto a criação, é puro espírito, é pura consciência, é o princípio inteligente do universo.
isto é uma diferente ou antípoda manifestação do que vemos na filosofia materialista. Não é a matéria que é primordial. O universo não é primeiramente constituído da substância formada de átomos, como nós descrevíamos no século XIX. A substância primordial é o espírito, alguns vão chamar de consciência. E é mais interessante verificar isso na tese espírita, quando, indagando os espíritos, Kardec pergunta-lhes: e se destruíssem o mundo material? O que aconteceria? Quase prevendo uma hecatombe nuclear, que na época não era pensável, porque não havia sequer a noção de transformação de matéria em energia. A resposta dos espíritos é clara: praticamente nada se alterará. Praticamente quer dizer, isso é um detalhe, porque os espíritos continuarão espíritos. A vida prosseguirá, porque é da natureza do espírito ser vivente. Isso nos toca diretamente na vida cotidiana, porque não é esta a nossa consciência, não é este o nosso modo de sentir a vida. Nós nos pensamos matéria, vivente, corpo físico. Não é esta a criação original. Somos simples e ignorantes espíritos que manifestam-se na matéria, através da matéria e, para alguns, construindo a própria matéria. Esse princípio inteligente do universo é que faz a gênese desse mundo material. Ora, esta criação que é singularmente ou sobremaneira espiritual é o que nós estamos buscando a cada dia. Só que ela não vem pronta e dada na ordem da manifestação. Não é assim que compreendemos na atualidade. O começo nosso é na simplicidade e na ignorância. O começo nosso não é uma ignorância de falta de competência, é uma ignorância de insciência. Não temos experiência, não desdobramos nosso existir em formas variadas de se expressar. E é por isso que começamos simples e vamos, na evolução, nos complexificando. É por isso que todos os reinos da natureza, na tese espírita, representam etapas dessa grande saga que é a ascese para a plenitude e que nós chamamos de evolução. Então, a criação, sim, ela está em movimento evolutivo, movimento de transformismo, que envolve exatamente as suas criações menores, as suas manifestações em formas cada vez mais variadas. E é interessante que essas formas seguem um padrão. A gente já pode observar isso fazendo os estudos paleontológicos, geológicos, inclusive, que ela parte do indiferenciado para o definido. Nós não tínhamos essa consciência individualizada no reino mineral. Quando estivemos intelectualizando a matéria, como dizem os espíritos, nós não tínhamos essa consciência de ser indivíduo quando estávamos nos primórdios da vida, como coacervados, seres unicelulares. Nós não tínhamos nada disso. Lá é o começo do nosso trabalho evolutivo. E, portanto, nossas percepções e as nossas manifestações são extremamente restritas, mas mesmo lá nós já vimos que há algo muito interessante funcionando. A criação funciona por uma lei, a lei da agregação, a lei da integração, né? Cada vez mais nós nos unimos e a fragmentação vai diminuindo. É como se nós caminhássemos do múltiplo para o um, que no caso é o tudo um no Deus, agora tornado consciente para a própria criação. Então nós temos essa saga evolutiva de agregar, de integrar, ao mesmo tempo que construímos organizações autonômicas, autorreparadoras, que são os organismos vivos, autocuidadores, e nós vamos avançando, mas sempre integrando. Toda esta riqueza fenomenológica que acontece na natureza, podemos, aprofundando os nossos estudos e percepções, descobrir que é um fenômeno de amorização, ou melhor,
da expressão do ser essência, cuja natureza é amor. Como dizia João Evangelista, Deus é amor, a criação é amor. Aí nós identificamos a lei da atração entre os minerais, né? O crescimento das sensações e percepções do meio nos vegetais, os instintos nos animais, até chegarmos aos estudos psicológicos do amor no estágio humano. Essa evolução nos promete, pelo que já percebemos, mundos e riquezas profundamente deleitantes e significativas. Estamos caminhando na idade da razão, mas para superá-la, porque a razão não é a última instância da consciência em sua manifestação. Há outras possibilidades bem mais ricas que alguns pioneiros da evolução já conseguem traduzir nos seus escritos, nos seus poemas, nas suas letras, atuando da forma mais expressiva possível, geralmente através de alguma coisa ligada à arte, à estesia, presentes nos seus modos de estar no mundo, na literatura. É por isso que nós vamos encontrar muita gente falando de Deus poeticamente, literariamente, já antevendo as possibilidades que são os encontros psíquicos que nos levarão à plenitude e à comunhão com Deus. Vale a pena, então, para a nossa prática cotidiana, perguntar-nos qual Deus, ou melhor, que características tem o Deus que nós admiramos, a Deus que nós resolvemos adorar. Não são iguais nas pessoas, porque depende do nível de evolução. Você pode ter um Deus guerreiro, como os politeístas da antiga Roma, ou como Yahvé, nas lutas judaicas originais. Você pode ter um Deus Pai, como é a presença de Deus na concepção do Evangelho para o cotidiano da experiência. Você pode ter um Deus Espírito e Verdade, como assevera a locução de Jesus quando fala com a mulher samaritana. Você pode ter um Deus que é pura imanência, está no mundo, outro que é pura transcendência, está fora do mundo, é uma providência cuidando do mundo, ou você pode ter um Deus que é você mergulhado na totalidade, na plenitude, recordando aquilo que Paulo de Tarso dizia: em Deus estamos, Deus somos e em Deus nos movemos. Ora, esta é uma vivência muito especial, pelo que a gente percebe desse escrito, para dizer que a natureza nossa é divina. Nós estamos mergulhados no oceano divino, se assim podemos dizer, e nele nos movemos de alguma forma, movemos evolutivamente. Aí cabe-nos identificar esta divindade para o nosso gozo e consumo, ou compreensão, ou vivência, e logo a seguir, quais são as nossas atitudes em relação a essa divindade. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das formas de a percepção do divino, de entrega ao divino, de busca do divino, é a oração, por exemplo. É um caminho, é a oração. E nessa oração, a depender de como nós a fazemos, representamos diferentes estágios evolutivos da nossa relação com Deus. Vejam vocês que há orações que são meros pedidos a Deus para que nós continuemos com a consciência material. Deus, faça com que eu permaneça no mundo, cure a minha doença, resolva o meu problema econômico. Deus, de alguma forma, garanta a minha sobrevivência. Nós estamos acostumados a pedir. É uma demanda inicial. A pergunta que alguns críticos logo fariam é: e ele não já sabe o que você precisa? Esse Deus é assim, exigente, você tem que se humilhar pedindo? Qual é, então, essa necessidade de fazer oração? O que nós vamos dizer é que nessa fase de pedir, a oração tem um enorme papel em modificar a pessoa que ora para encontrar o divino. A lei de Deus vai continuar a mesma, inalterada na sua linha mestra de atuação, mas a forma como nós captamos, o modo como percebemos os fatos, serão alterados por esse estado psíquico que a oração provoca. Nós poderíamos dizer, mais ou menos por uma metáfora, que é como se nós quiséssemos
água e pedimos a Deus que chova. E temos um vasilhame, mas o vasilhame está emborcado. Nós nada captamos dessa situação em termos de água. E aí dizemos, mas não está funcionando, não estou conseguindo água. Ao orarmos, nós modificamos a posição do vasilhame e aí captamos a água, porque ela é vida abundante, ela é presença contínua na existência do ser, enquanto ser. Então, vejam vocês que são pedidos eminentemente materiais. Piores ainda do que esses pedidos materiais são os pedidos emocionais para atender nossas querelas interiores, nossas emoções básicas de defesa e de ataque que nós usamos. Nós, às vezes, pedimos a Deus que faça justiça com alguém que nos maltratou, nos feriu, nós nos sentimos assim vilipendiados, pedimos a Deus. Esse é o típico pedido de quem vive egoicamente nas próprias emoções. E não querendo mais fazer uma atitude que considera moralmente inaceitável, diz, mas eu lhe entrego a Deus, oro para que Deus cumpra a sua finalidade. Verifica-se aí uma emoção primitiva de ataque, defesa e destruição. Pela nossa oração, nós sabemos o que é que está acontecendo com a nossa realidade interior. Nós podemos saber qual é o estágio evolutivo que nos encontramos. Nós podemos pedir, não simplesmente que resolva os nossos problemas, mas que nos dê coragem, atitude, vontade firme para resolvê-los. É outra história em matéria de pedido. Mas nós podemos pedir algo que seja muito significativo na entrega, como está no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Né? Isso significa que nós estamos pedindo que nós apreendamos a sua vontade e executemos da melhor forma possível. Portanto, o ato de pedir, que é um ato primacial, primeiro, nas orações para conhecer Deus, ele simplesmente tem gradações evolutivas em função dos conteúdos dos pedidos que nós exercitamos. Podemos, então, nos estudar verificando como estamos pedindo, o que estamos pedindo, para saber o estágio evolutivo que nos encontramos. Por outro lado, quando esses pedidos aparecem como resultados práticos e há espíritos protetores que auxiliam sem derrogar a lei, sem alterar a causalidade, mas existe uma margem de influenciação que melhora isto, diminui aquela dor, amplifica aquela satisfação, então nós chegamos ao estado de saber se somos capazes de agradecer. E aí os agradecimentos podem variar. Os agradecimentos podem ser promessas realizadas como barganhas. Deus, eu lhe peço isso para que tu me des aquilo. E quando aquilo acontece, eu lhe devolvo dando uma produção material, fazendo um sacrifício outrora com a natureza, os animais, realizando uma tarefa aparentemente sem muita valia na prática, mas que custa esforço, trabalho nosso, por exemplo, subir escadarias de joelhos, exercitar-se de tal ou qual forma, de maneira que fosse um silício, um esforço inusual na nossa vida. Esses são modos primários de agradecer. É claro que quando a gente vai evoluindo, a subjetividade se amplifica, a maturidade se estabelece e passamos, então, a ter uma relação com o divino de gratidão, principalmente pela nossa própria criação. Né? O estarmos contingentes, seres existentes, já é o motivo da gratidão. Né? Depois nós podemos passar dessa fase de pedir e agradecer para a fase de louvar. É muito diferente essa vivência, né? O louvar significa que eu o compreendo, que eu o sinto presente, que eu estou disponível para que a interação se faça cada vez mais entre dois seres que não são dois, estão unificados. Como Jesus diria, eu e o Pai somos um. Então eu posso louvar a vida, louvar a natureza, louvar as criaturas, fazer como Francisco de Assis no seu Cântico das Criaturas e descobrir que
viver louvando, esse sentir a louvação, é um estado psíquico de deleite, em que as circunstâncias externas perdem potência para serem subordinadas a essa vivência interior de gratificação, de graça, no sentido de estar em estado de graça, né? E por isso mesmo vem uma imensa satisfação, que alguns chamam o deleite divino. Vocês vejam que é aprendizagem evolutiva, né? Mas nós podemos chegar mais adiante ainda, libertar-nos desse estágio, superando-o por uma consciência intuitivo-sintética. É uma consciência mais plena, de percepção de mais abrangência, que sai de mais totalidade, em que eu e o Pai nos tornamos um. Como Jesus havia mencionado no seu Evangelho. Aí é outro estágio, é outra realidade vivencial, é outra maturação, né? É uma entrega, e cada vez mais essa entrega vai se aproximando daquele grau máximo de vivência, que é descobrirmos que nunca houve separação entre nós e Deus. Que nós fazemos parte da divindade, como Paulo mencionou, já citado aqui anteriormente. Nós somos uma espécie de ondas do grande oceano, que infelizmente ficamos só com a consciência de onda e não tivemos a noção de oceano. Mas aos poucos nós vamos descobrindo isso. Somos da mesma substância divina, agora em movimento evolutivo da ordem da criação. Aí não haverá separatividade, como diria alguém. Nessa época, descobriremos que a distância entre nós e Deus é meramente uma ilusão da nossa ignorância, criada pela nossa insciência, porque entre Deus e nós nunca houve separatividade. Imagino, pelo menos na ficção ou nos voos dos devaneios, melhor dizendo, como deve ser gratificante esse tipo de experiência, esse tipo de vivência. É para lá que nós vamos, para descobrirmos que realmente não há nada a dizer sobre Deus versus nós, ou Deus e nós, porque nós fazemos parte de Deus. É como se nós estivéssemos, como diz o Espírito a Kardec em A Gênese, mergulhados em Deus. Essa é a ideia-chave. Mas agora, com a consciência planificada. Agora a criação se transborda em termos de consciência para além de si própria e percebe aquilo que é transcendente, aquilo que é da ordem do além-criação. E aí supera-se todo tipo de problemática que, aliás, é decorrente desta inconsciência. Como diz alguém, o problema fundamental do ser, do cosmos, da natureza e do ser humano, por conseguinte, é o fato de se perceber separado de Deus. Ele é o amor, que sempre está declarando amor, mas a criatura ainda não percebeu isso e não deu a resposta adequada a esta declaração de amor. Nessa declaração, quando o amado, ou a amada criatura, resolver responder dessa forma, então haverá a união cósmica, aquele mistério, hoje ainda por falta de experiência, da comunhão com o divino, da comunhão com o transcendente. Vejam vocês que é uma saga esta evolução, e compreender Deus e a criação faz parte dessa saga, porque cada vez mais vamos descobrindo a imanência na objetividade das formas e principalmente na subjetividade daquilo que comanda as formas materiais. Por isso, meus amigos, ao pensarmos em Deus, verifiquemos qual é o nosso estágio de consciência. E ao verificarmos o nosso estágio de consciência, façamos os nossos planos de sermos cada vez mais uno com Ele, presentes na nossa vida, as lembranças dele, o tempo inteiro. Eu sei que a maioria das pessoas vão dizer, mas eu não tenho tempo para estas questões, a vida me absorve, o mundo material me atrai, pelas necessidades de luta do instinto de conservação. Eu, porém, posso lhes dizer que isto é ainda
falta de consciência de que existe um outro caminho muito mais rico, brilhante, significativo, que é encontrar Deus e colocar Deus para ser visto pelos nossos problemas cotidianos. Não é levar os nossos problemas para Deus, é trazer Deus para ser visto no cotidiano. E nessa busca, que alguns podem se lembrar da passagem de Jesus, quando dizia o reino dos céus, buscai o reino dos céus, a gente descobrirá que há soluções novas para velhos problemas materiais, para antigas circunstâncias vivenciais no corpo, mas que elas são tão transitórias e impermanentes que terão uma providência significativa que nós daremos pela inspiração do divino do qual estamos próximos para darmos soluções muito mais fáceis e práticas do que a que nós estamos acostumados a vivenciar no momento. Por isso que buscar Deus, compreender a criação, faz parte do nosso trabalho de autoconhecimento, de vivência do sagrado, de realização das nossas tendências naturais, porque filhos de Deus, herdeiros da eternidade, estamos caminhando para encontrá-lo de alguma sorte na nossa própria consciência. Para isso, nós já estamos fazendo alguns esforços, os grupos de autoconhecimento, para se perceber nesses caminhos da oração, os grupos de encontro com o sagrado, nas nossas representações comunicativas aos sábados. Tudo isso é para que a família espírita tenha uma grande chance de caminhar passos significativos nessa vivência do divino. Recordando mais uma vez que tudo passa, mas Deus continua. E como dizia-nos já citada Teresa d'Ávila, podemos começar o dia dizendo que nada me perturbe, que nada me amedronte. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, porque só Deus basta. É isso que nós desejamos para todos vocês na prática cotidiana, que reflitam como colocar Deus na experiência diária, em qualquer situação, e poder dizer, como diria Michel Quast, tenho tempo, Senhor, tenho todo o tempo da minha vida para dedicar a Ti, para transbordar-me em relação a Ti e encontrar-me, em definitivo, com a Sua grandeza, com a Sua beleza, com a Sua plenitude, que esta é a minha destinação. Pense grande, pense como Castro Alves, pequeno, mas só fitando os Andes, cego, mas solicitando luz. Em suma, pense como o cego de Jericó, que ao encontrar a luminosidade do Cristo, sabe o que quer e pede aquilo que é desejável para aquele momento. Pense, portanto, que você, eu, todos nós, somos a criação divina à espera de um trabalho chamado evolutivo para manifestarmos plenamente. E fazendo isso, conheceremos a felicidade, conheceremos a sabedoria, conheceremos a suprema inteligência, conheceremos finalmente Deus, além de todas as formas, além de todas as manifestações. Que marchemos para lá de peito aberto, de coração pulsante, com a alegria que o Espiritismo nos traz com essas concepções da vida. A todos, uma semana espírita gratificante, e a turma de Ipiaú, que o entusiasmo continue firme e os propósitos de atuarmos em comunidade cresçam a cada dia na família espírita, que um dia poderá ser família universal, pela compreensão de que todos somos filhos de Deus, herdeiros do grande Criador. Agradecemos imensamente a André Luiz Peixinho pela sua contribuição edificante e informativa. E convidamos você, telespectador, para a palestra de amanhã, O Homem e o Despertar da Consciência, com o Wellerson Santos, do estado de Minas Gerais. Vamos agora orar. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos nesse momento
na 21ª Semana Espírita de Piauí, em contribuição com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado, e pedimos ao Senhor que as mensagens recebidas sejam mensagens que nós possamos internalizar e possamos colocar em prática, não só para o nosso bem, mas para o bem do nosso próximo. Abençoa-nos, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja.